Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos planos de estudo tutorado, 7º ano, volume 4, de História. São 4 semanas de estudo. Na primeira semana, iremos estudar indígenas, brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Na semana 2, Sociedade Colonial da América Espanhola. Semana 3, Sociedade Colonial da América Portuguesa. E na semana 4, a Sociedade Açucareira no Brasil, Colônia. Então, conteúdo aqui de História, 7º ano do ensino fundamental, esse é o volume 4. Então, são 4 semanas de estudo, tá? O plano de estudo tutorado. Aí a nossa temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, os conflitos, as dominações e a conciliação. Tá? Os conteúdos relacionados, um encontro entre 2 mundos diferentes, então você pega a Europa, a América, são mundos diferentes, relações e conflitos culturais, as primeiras formas de exploração e organização do trabalho aqui na América, como que vai estar acontecendo, consequências das conquistas para os povos nativos da América, as diferentes formas de resistência dos colonizados e os impactos para os indígenas da dominação portuguesa no território que hoje forma o Brasil. Bom, então o tema é indígenas brasileiros e portugueses. Um choque violento de realidades. Bom, vamos lá? Realidades opostas em solo que hoje chamamos de Brasil. O contato entre portugueses e indígenas brasileiros, a partir do final do século XV, é marcado por uma surpresa inicial, com 2 povos totalmente distintos em cultura, política e estrutura social, experimentando um convívio até aquele momento jamais imaginado. Da surpresa inicial, passa-se a imposição cultural preconceituosa daqueles que se julgavam superiores e termina com a violenta opressão. Ao longo dos anos, então, a imposição cultural do europeu foi se solidificando no Brasil como cultura primordial, tratando as demais formas culturais com desdém e em condições de inferioridade. Segundo o autor, Daniel, indígena brasileiro com graduação em filosofia, história, psicologia e antropologia social, o preconceito contra os nativos brasileiros nos dias atuais inicia-se quando os caracterizamos com o termo índios. Segundo Munduruku, esse termo é um apelido preconceituoso imposto pelos europeus e que o termo correto a ser usado é indígena, que significa aquele que pertence ao lugar. Quando os portugueses chegaram ao território que chamamos de Brasil, no ano de 1500 d.C., existia aproximadamente de 3 a 5 milhões de nativos habitando essas terras, distribuídas em cerca de 1.000 povos distintos, falando mais de 1.000 idiomas diferentes. Portanto, temos que parar de tratar o indígena brasileiro como um povo homogêneo e único. O primeiro contato de europeus com indígenas brasileiros foi maior com os representantes dos tupis, pois esses habitavam quase toda a costa brasileira, local que os portugueses se fixaram nos primeiros anos de colonização. A grande parte das aldeias deste povo eram organizadas em círculos ou fileiras, vivendo sob o controle de uma espécie de conselho, onde os guerreiros mais vitoriosos tinham maior direito de participação. A visão de mundo, sob a ótica cristã ocidental dos portugueses, onde se professava a crença num único Deus, com valores morais rígidos no que diz respeito a vestimentas, casamento e relacionamentos, entrou em um contraste profundo ao deparar-se com homens e mulheres de pele morena, nus ou seminus, com comportamento sexual diferente do que pregava a fé cristã, vivendo num ambiente onde a própria natureza era um enorme desafio aos europeus recém-chegados. Um grande exemplo de contraste que foi constatado entre os diferentes povos deu-se quando os portugueses descobriram que algumas tribos dos tupis praticavam rituais de antropofagia. O que é antropofagia? O alimentar-se de carne humana. E que dentro de sua cultura, ter sua carne devorada após uma guerra
era um final digno aos grandes guerreiros, uma vez que os indígenas acreditavam que a força ou espírito do devorado passariam a residir naquele que o devorava. Então você acabava incorporando, eles achavam que você incorporava as forças, a coragem daquele guerreiro, que você conseguia vencer ele ali numa luta, numa guerra. Então esse era o hábito aqui de antropofagia, de alimentar-se de carne humana. Bom, diferente do que ocorrera na América Espanhola, os europeus não encontraram metais, tá? Ouro e prata aqui no Brasil. Eles não encontraram metais preciosos na costa brasileira nos primeiros anos de expedição. Entretanto, ao explorarem a Mata Atlântica brasileira, descobriram uma árvore cuja madeira era matéria-prima da tinta vermelha, muito valiosa na Europa e extremamente lucrativa, o pau-brasil, como era conhecido. Tornou-se monopólio da coroa portuguesa. Então, aí Portugal tinha o domínio, o monopólio, o domínio, tá, da coroa portuguesa, que utilizava a mão de obra indígena em um sistema de escambo, de troca de um produto por outro, escambo. Os nativos cortavam e transportavam a madeira até os navios e, em troca, recebiam pequenos utensílios como espelhos, canivetes, peças de tecido, coisas sem valor aos europeus, mas que eram desconhecidos aos nativos. Bastava saber até quando essa aparente ingenuidade indígena iria perdurar, tá? Com esse escambo, uma troca de produtos. Bom, agora vamos para as atividades. De acordo com o texto, o choque de culturas tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros, trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor sua cultura, aqui suas características culturais sobre as demais? Justifique. Então, dê sua opinião. Você acha que nos dias atuais, tá, nessa sociedade global, ainda existem aí outros povos, outras culturas que acham que a dela é melhor do que a de outro? Então, você vai dar a sua opinião e colocar aí nas atividades da semana 1. Agora, resistência indígena. Vamos para outro texto. A convivência pacífica entre portugueses e indígenas, pautadas na troca de conhecimentos culturais e relações sociais de exploração, como o escambo, resistiram somente até o momento em que os europeus decidiram escravizar os nativos da terra, buscando impor suas vontades através da força bruta, violência e armas de fogo. Os lusitanos, como eram chamados portugueses lusitanos, saquearam aldeias, sequestrando pessoas e obrigando-os a trabalhar nas lavouras. Apesar da defesa dos clérigos, dos religiosos, católicos, que condenavam a escravidão indígena, os portugueses tinham autorização da coroa para escravizar aqueles que se enquadrassem em guerra justa, que no caso eram quem se recusasse a converter-se ao cristianismo. Existia nesse momento uma barreira cultural muito importante na resistência dos nativos em trabalhar nas lavouras. Primeiramente, a grande maioria das tribos não entendia a necessidade de produzir mais do que precisavam para suprimir suas necessidades. E, finalmente, em alguns casos, indígenas do sexo masculino não aceitavam trabalhar nas lavouras, por entenderem que seria uma tarefa exclusivamente feminina, pois assim era feito em suas aldeias, porque nas aldeias dos indígenas, gente, os homens, eles ficavam por conta da caça, e a mulher por conta da agricultura. Bom, continuando, segundo parágrafo. Um dos grandes exemplos de resistência indígena organizada contra os portugueses ocorreu no atual estado do Rio de Janeiro, onde aldeias da etnia Tupinambá, envolvendo os Tupiniquins, Aimoré e Temiminó, uniram forças para resistir ao domínio de Portugal, no que ficou conhecido como Confederação dos Tamoios. Estes nativos aliaram-se aos franceses que invadiram a Baía de Guanabara no ano de 1555, permanecendo no local até 1567, fundando o que foi chamado de França Antártica. Sua intenção era explorar o pau-brasil, tomando a região de Portugal. Uma guerra foi iniciada com tropas portuguesas buscando expulsar os franceses, mas tiveram dificuldades aqui.
maiores, pois tiveram que enfrentar milhares de nativos tupinambá, que não aceitavam o domínio português. Somente após Portugal enviar Estácio de Sá, comandando aqui reforços, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro e os tupinambás foram massacrados. Apesar da organização política e militar, que foi a Confederação dos Tamoios, outra forma de resistência mais simples puderam ser vistas no Brasil colonial. Muitos indígenas defendiam suas aldeias com suas armas em condição de guerra. Outros simplesmente fugiam, buscando viver no interior do Brasil, onde os portugueses ainda não tinham chegado, e outros, em ato final de resistência, tiravam a própria vida. Bom, vamos lá. Aqui, em 1986, o músico Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, ele compôs a canção Índios, lançada no álbum 2 da banda pela gravadora Sony Music. Analise alguns trechos da letra e depois responda. Bom, quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira. Quem que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos, e vimos um mundo doente. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Renato Russo, 1986. Bom, aí pergunta, por que na primeira estrofe citada o eu lírico parece tão chateado? Então volta lá, por que ele está tão chateado? Olha, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se levasse embora até o que eu não tinha. Então, analise e responda. B. O que você entendeu na frase? Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Bom, dá a sua opinião. Volta lá na letra da música, da canção, aí do Renato Russo. Dá uma olhadinha novamente aqui. Olha o que ele diz. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera, ao menos, que o mais simples fosse visto com o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, o que você entendeu, tá? Por essa letra. Depois, na letra C. Na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Vamos voltar lá novamente, ó, do espelho, olha. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. O que vocês entenderam por essa letra? Coloque aqui na resposta de vocês. E agora vamos lá para a semana 2. Vamos continuar na temática aqui, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Aqui, os conteúdos relacionados. Organização e funcionamento das sociedades coloniais na América Espanhola e Portuguesa, a expansão da colonização portuguesa da região costeira para o interior do Brasil, as novas configurações geográficas do território brasileiro. Então, vamos lá. Nosso tema. Não esqueçam de anotar no caderno, coloca o tema, coloca de caneta aqui em destaque, semana 2, tema, a sociedade colonial da América Espanhola. Então, vamos lá. Quando os espanhóis chegaram à América no final do século XV, o choque de realidades entre as civilizações teve um fim trágico aos povos mesoamericanos. A violência militar espanhola, associada a um poder bélico maior e doenças desconhecidas por incas e astecas,
culminaram com a destruição dessas sociedades. Por outro lado, os europeus logo perceberam que haviam encontrado terras ricas em metais preciosos e que seria necessário se instalarem o mais rápido possível, criando um novo tipo de sociedade que a coroa espanhola poderia controlar sem maiores problemas. Então, a gente está falando aqui da sociedade colonial, aqui a América Espanhola, tá? O Brasil aí foi colônia de Portugal. Agora, a gente está falando dos nossos países vizinhos, que vão se tornar colônia da América Espanhola. Vamos lá, segundo parágrafo. Para controlar o monopólio comercial na colônia, fiscalizar a coleta de impostos e nomear funcionários responsáveis em atuar em terras americanas, a coroa criou, no ano de 1503, a Casa de Contratação. Esse órgão, localizado na metrópole, tinha como finalidade gerir a administração geral da colônia, mesmo não estando localizado no território colonizado. Para facilitar as tomadas de decisões acerca de assuntos relacionados à colônia, foi criado em 1524 o Conselho das Índias, onde o rei indicava pessoas, aqui de sua confiança, para auxiliá-los nessa tomada de decisões. Vamos agora para o terceiro parágrafo. Entretanto, não tardou para perceberem que seria muito mais vantajoso administrarem as colônias a partir de seus próprios territórios, levando a força administrativa da coroa para o Novo Mundo. Quando a gente fala Novo Mundo, gente, é a América, um novo mundo, um novo continente, que eles não conheciam, tá? Então, um novo mundo, enfatizando a subordinação dessas administrações coloniais à metrópole europeia. Os territórios da América Espanhola, que compreendem terras desde a atual América do Norte, passando pela América Central e quase todo o território da América do Sul, foi dividido em 4 vice-reinos. O rei nomeava nobres espanhóis ou membros importantes da alta burguesia para atuar como vice-reis, dando a eles o poder administrativo, jurídico, militar e religioso de suas terras. Eles seriam os representantes diretos do rei da Espanha em terras coloniais. Portanto, tinham todo o poder real em suas mãos, enquanto estivessem nas colônias. Foram criados os seguintes entes administrativos: Vice-Reino de Nova Espanha, localizado na atual América do Norte, parte espanhola; Vice-Reino do Peru, onde fica o antigo Império Inca; Vice-Reino de Nova Granada, que hoje corresponde à Colômbia; e Vice-Reino da Prata, onde hoje é a Argentina. Além disso, existiam as capitanias gerais, que eram divisões administrativas ligadas a posições estratégicas dentro da colônia. Foram criadas as capitanias de Cuba, Venezuela, Guatemala e Chile. Os vice-reis ainda buscavam exercer seu poder jurídico nas audiências, exercendo a autoridade de julgar as questões relacionadas ao vice-reino. Para resolver questões de âmbito local, uma espécie de conselho municipal foi criado, os cabildos. Tendo a extração de prata como principal fonte de riqueza das colônias, a coroa espanhola, ao contrário da América portuguesa, utilizou em larga escala o trabalho escravo da população indígena, podendo, em alguns casos, ocorrer uma forma de trabalho livre. Para regular essas formas de exploração do trabalho e da extração de metais preciosos, foram adotadas 2 instituições políticas, a encomienda e a mita. No caso da encomienda, os espanhóis cobravam tributos dos indígenas, que eram pagos com trabalhos nas minas, rendendo receita significativa à coroa espanhola, além de promover a catequese desses nativos. Já a mita, uma adaptação de algo que já ocorria nas sociedades incas, os espanhóis, juntamente com os chefes tribais, obrigavam as pessoas a trabalhar compulsoriamente nas minas por determinado período de tempo, sem poder ausentar-se desse período. A sociedade política era diversificada e bastante hierarquizada, sempre favorecendo os espanhóis como detentores dos mais altos cargos administrativos e militares, seguindo um esquema social em forma de pirâmide. Segue abaixo os grupos sociais em ordem de poder e representatividade dentro da colônia. Bom, os chapetones, aqui, em destaque. Eram pessoas nascidas na Espanha que vinham para a colônia trabalhar em funções administrativas. Geralmente,
ocupavam os mais altos postos públicos, a administração geral, o exército, o clero, além de serem poderosos comerciantes, tornando-os extremamente poderosos politicamente e economicamente. E o segundo aqui, na escala aqui, os crioulos, com 2 L, tá? Crioulos, filhos de espanhóis, nascidos na colônia, aqui na América, nascidos na América. Eram filhos de espanhóis, nascidos na colônia, geralmente incumbiam-se da administração dos cabildos. Eram comerciantes, proprietários de terra e representavam o poder local. E tinham também os mestiços, que eram filhos de espanhóis, com mulheres indígenas. Ocupavam-se de pequenos comércios e atuavam como administradores de propriedades de campo. E tinham os indígenas, que não tinham muita representatividade política na colônia, raramente possuíam propriedades e realizavam pequenos trabalhos de reparo nas vilas, e havia os negros escravizados. Ao longo dos anos, tornou-se mão de obra essencial das colônias, realizando compulsoriamente aqui os trabalhos nas plantações. Como se pode notar, a hierarquia desta sociedade colonial é classificada de acordo com a proximidade com o sangue europeu e com as raízes da sociedade espanhola. Quanto mais espanhol a pessoa for, mais alto ela estaria no topo dessa pirâmide social. Por isso, os crioulos, apesar de serem filhos legítimos, estavam abaixo na hierarquia unicamente por terem nascido na América. Então, vamos agora para as atividades. Sabe-se que a sociedade colonial da América Espanhola era pautada na desigualdade social, divisão hierárquica de trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas. De acordo com as informações contidas no texto acima e do seu livro didático, responda: quais os motivos que levaram a coroa espanhola, que é a Espanha, a dividir as suas colônias em 4 vice-reinos? Vamos lembrar? Quais eram esses 4 vice-reinos? Tinha o reino do Peru, o reino de Nova Granada, que hoje é a atual Colômbia, tinha o vice-reino da Prata, que hoje é a atual Argentina. Então, por que eles criaram, por que a coroa espanhola ela acabou dividindo em 4 vice-reinos? Que aí fica mais fácil você administrar a sua colônia, então acaba dividindo esses territórios para ficar mais fácil de estar controlando esses territórios. Letra B. Quais eram as funções dos cabildos? Esses cabildos, gente, era como se fossem os conselhos municipais, tá? Então, responsáveis aí para estar julgando, então, nessas regiões divididas. Depois, letra C. Como funcionavam os sistemas de exploração, encomenda e amita? Lembra que a encomenda eram os tributos, impostos que os nativos tinham que pagar. E já a amita já é o trabalho compulsório, obrigatório nas minas. Então, você tinha que estar trabalhando, não podia ausentar. Então, você trabalhava nessas minas, na mineração, na extração de ouro, prata. Depois, número 2. No quadro abaixo, identifique os grupos sociais da sociedade colonial da América Espanhola de acordo com as características apresentadas ao grupo social da sociedade colonial da América Espanhola. Aqui vocês vão ter que voltar lá no texto, aqui onde está falando chapetones, aqui em destaque, crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados, para vocês colocarem na frente, tá? Aqui, qual que representa. Então, vamos lá, trabalhavam de forma compulsória, obrigatória aqui nas plantações, aqui os escravos, geralmente administravam os cabildos, eram filhos de espanhóis. Será que era o que? Eram os crioulos? Eram os chapetones? Quem que eram? Tá? Depois, ocupavam aqui os mais altos cargos da colônia, como o de vice-rei. Acho que esse aqui era o chapetones, que era o cargo mais alto, tá?
grupo mais numeroso foi bastante explorado no início da colonização. Será que foram os indígenas? E depois, pequenos comerciantes não tinham muito prestígio social devido à sua origem. Então, será que eram os crioulos? Aqui, então, volta lá no quadro, analisa e coloca aqui qual a classe dele. Se eram chapetones, crioulos, se eram os indígenas, tá? Coloca aqui na frente. Agora, observe o mapa abaixo. Com o auxílio de um atlas, vocês vão precisar de um atlas. Pode estar pesquisando na internet também, aqui um mapa aqui do continente americano, aqui na América do Sul, aqui, tá? Aliás, pega aqui do continente aqui americano. Então, pega na internet para estar respondendo aqui as questões. Ó, letra A. Quais países atuais estão inseridos nos territórios que pertenciam a cada vice-reino? Então, aqui no mapa, aqui em laranja, tem o vice-reino aqui da prata aqui. Você já sabe que é Argentina, Chile, mas você tem que olhar lá na internet ali, fazer uma pesquisa aqui no mapa, no atlas geográfico e falar direitinho, tá? Quais países são esses? Depois aí tem o vice-reino aqui do Peru, tá? Que era o antigo Império Inca. Que países são esses? Bolívia, Venezuela, quais países são esses? Peru? Faz uma pesquisa, tá? Então, esses reinos eram 4 reinos, tá? Hoje, que países são esses? Agora, estamos indo para a semana 3. Coloque aí em destaque, semana 3. Então, aqui nosso objeto de estudo, aqui nossa temática, a gente ainda continua estudando a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, aqui os vice-reinos, as resistências indígenas, conteúdos relacionados. Organização e funcionamento das sociedades coloniais da América Espanhola e Portuguesa, a expansão da colonização portuguesa, as novas configurações geográficas do território brasileiro. Então, vamos lá? Nosso tema agora. Coloque aí, semana 3, tema, Sociedade Colonial da América Portuguesa. Brasil, no século XVI, a formação da sociedade colonial. A história oficial narrada há vários anos nas escolas brasileiras narra, a grosso modo, aqui a chegada dos portugueses no território que chamamos hoje aqui de Brasil, em abril de 1500. E os anos que sucederam foram marcados pela estruturação de uma sociedade colonial exploratória voltada para abastecer a metrópole com metais preciosos e produtos agropastoris, pautada na supremacia da cultura europeia em detrimento daquelas representadas pelos povos dominados. Mas como foram os primeiros anos de colonização? Ocorreram dificuldades. Quais grupos sociais vieram como pioneiros? Buscaremos responder essas questões neste texto. Quando falamos em chegada dos portugueses ao Brasil, somos remetidos à imagem da chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, tocando o território em 22 de abril de 1500, a chegada dos europeus, aqui nas terras, aqui, no continente americano. Entretanto, para que Portugal efetivasse, de fato, a posse das novas terras, houve a necessidade de enviar outras expedições nos anos seguintes, buscando identificar os marcos geográficos e desbravar o litoral e procurar riquezas. Além da expedição de Cabral em 1500, entre 1501 e 1503, ao menos 2 importantes expedições de reconhecimento e desbravamento passaram pelo litoral do atual Brasil. Em 1501, a expedição comandada por Gaspar Lemos tinha como missão explorar, identificar e nomear os principais marcos geográficos do Brasil. Para facilitar a identificação dos marcos encontrados, a expedição de Gaspar Lemos decidiu nomeá-los de acordo com o santo católico homenageado no dia das descobertas da localidade. Assim surgiram os nomes da Baía de Todos os Santos, encontrada em 1º de novembro, e Angra dos Reis, encontrada em 6 de janeiro. Em 1503, um grupo de comerciantes liderado por Gonçalo Coelho firmou contrato com o rei de Portugal
para iniciar a extração de madeira no território e enviar à Europa. De fato, os primeiros anos da presença portuguesa na América não trouxeram maiores atrativos aos europeus, uma vez que o desejo inicial era encontrar ouro e prata em abundância. E mesmo encontrando o valioso pau-brasil no território, não se empenharam em construir vilas e povoamentos na terra, limitando-se a construir feitorias, fortalezas para proteger suas mercadorias. Neste momento, a relação com os indígenas era predominantemente pacífica, pois os nativos cortavam e transportavam a madeira em troca de presentes baratos, ofertados pelos portugueses. Entretanto, a presença ameaçadora aqui dos navios franceses no território, explorando o pau-brasil em condições de pirataria, sem o aval dos portugueses, levou o rei de Portugal a questionar acerca de uma forma definitiva de ocupação do território. Para isso, seria necessário estabelecer uma atividade econômica com ganhos imediatos e providenciar o envio de pessoas determinadas a enfrentar o desafio de povoar estas terras estranhas, ao menos aos olhos dos lusitanos. Em 1530, uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, recebendo o nome de São Vicente, localizada no atual estado de São Paulo, e instaurando a primeira plantação de cana-de-açúcar no território. Este produto já era de conhecimento dos portugueses, uma vez que já trabalhavam com ele em terras portuguesas e africanas e de muita procura no continente europeu. Em primeiro momento, utilizou-se a mão de obra indígena, mas a resistência dos nativos em trabalhar nas lavouras e a determinação da Igreja Católica de não recomendar sua escravização levou os portugueses a inserir no Brasil a mão de obra de seres humanos escravizados, vindos do continente africano, mais adaptados ao tipo de trabalho e representando uma fonte lucrativa de renda aos mercadores lusitanos. O tráfico negreiro tornou-se uma mina de ouro para Portugal no século XVI. Após a expedição de Martim Afonso, os próximos passos de Portugal, no intuito de criar uma sociedade colonial fixa em terras coloniais na América, foi dividi-la em 15 faixas e oferecer em doação a nobres portugueses, cedendo-lhes o direito de explorar, produzir e administrar suas terras, sendo obrigatório o pagamento de uma taxa, impostos à coroa. Esse sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias. Então, aí o território brasileiro foi dividido em 15 faixas, doadas a nobres portugueses, tá? Que a gente chama de capitanias hereditárias. O que dificultava o sucesso desse sistema era o fato dos custos de instalação, administração e produção serem de inteira responsabilidade do capitão donatário. Este valor elevado, associado à resistência aqui violenta dos indígenas, especialmente no Nordeste, fez com que muitos nobres abandonassem suas capitanias ou simplesmente nunca a assumissem. Somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram na região. Então, dessas 15 faixas, a que tiveram sucesso foi a de São Vicente e Pernambuco. Em 1548, o rei de Portugal decidiu criar o primeiro governo geral do Brasil, formalizando de vez a ocupação do território, pois traria para a colônia todo o aparato administrativo necessário para seu desenvolvimento. No ano seguinte, Tomé de Souza chega à colônia para exercer a função de governador geral, trazendo consigo vários funcionários, soldados, padres jesuítas, responsáveis pela catequese indígena e educação dos colonos, cabeças de gado, entre outros. Fixa na cidade de Salvador, determinando-o como a primeira capital do Brasil, e cria órgão como as câmaras municipais, que tinham a função de administrar as vilas e cidades, estabelecendo obras, organizando festas e cobrando impostos. Importante salientar que somente nobres portugueses
poderiam exercer esses cargos públicos. A partir da chegada de Tomé de Souza, a sociedade colonial passa a desenvolver importante papel no cenário político e econômico da metrópole, tornando-se cada vez mais complexa, heterogênea e populosa. Então, vamos lá para as atividades? Número 1. Observe a representação abaixo e, de acordo com o texto estudado, responda. Bom, o que seria essa representação? Seriam as 15 faixas de terras que foram doadas aos nobres, às capitanias hereditárias? O que vocês acham? Letra A. Qual sistema de ocupação de território da América Portuguesa está representado na imagem? Então, conta aí as faixas aqui. Eu acho que seria as capitanias hereditárias, 15 faixas que foram doadas a nobres portugueses para colonizar aqui o território brasileiro. Bem, qual a intenção de Portugal ao promover esse sistema em terras brasileiras? É para ele não perder as suas terras, que outras nações, outros povos não viessem para cá explorar. Letra C. Quais os motivos que levaram esse sistema a fracassar? É porque ficava muito caro, muito dispendioso, tá? Era um investimento muito alto. Então, foram poucas as capitanias aqui que realmente tiveram sucesso. Letra D. Identifique os nomes dos únicos nobres portugueses a terem sucesso nesse sistema. Quais foram as capitanias, na verdade, que tiveram sucesso? A gente já sabe que foi a de São Paulo, que é a capitania de São Vicente, e a capitania de Pernambuco. Número 2. Redija um parágrafo explicando por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena por seres humanos escravizados vindo da África a partir do início da produção de cana-de-açúcar na colônia. Lembra que a maioria dos nativos indígenas, eles conheciam muito bem o território, a mata, eles não aceitavam aí, tinha uma resistência muito grande, porque os homens, eles estavam acostumados à caça, eles não estavam acostumados com a agricultura, então eles fugiam, tá? Então acabou que Portugal decidiu buscar ali seres humanos no continente africano, e acabou escravizando. Eles vinham para uma terra totalmente estranha, com um idioma diferente, tá? E eles já tinham um conhecimento ali da mineração e da agricultura muito grande, então acabou utilizando essa mão de obra. Agora vamos para a semana 4. Continuando nossos assuntos aqui, a nossa temática, vamos estar estudando aqui nos conteúdos relacionados aqui, as colônias aqui, América Espanhola e Portuguesa, aqui, a expansão da colonização portuguesa, a região costeira para o interior do Brasil, e as novas configurações geográficas do território brasileiro, e a sociedade açucareira no Brasil colônia. Então, coloca a semana 4 em destaque no seu caderno, nas suas anotações, coloca aí o tema, a sociedade açucareira no Brasil colônia. A sociedade, título, a sociedade do engenho, uma realidade lucrativa para uns, violenta para muitos. Por aproximadamente 200 anos, a vida política e econômica da colônia portuguesa na América girou em torno das atividades realizadas nas grandes fazendas, onde funcionavam os engenhos de produção de açúcar. Já discutimos em aulas anteriores que, além de muito lucrativo aos portugueses, esses já tinham experiência em trabalhar com a cana e as terras brasileiras eram muito apropriadas à produção. Nos primeiros séculos de colonização no Brasil, devido à polarização de engenhos no Nordeste, essa região tornou-se o centro econômico da colônia, mantendo inclusive a capital, Salvador. No intuito de promover a rápida dispersão do sistema açucareiro pelo território colonial, a coroa portuguesa passou a dar lotes de terras em regimes de sesmarias, onde a pessoa que recebesse a terra deveria explorá-la economicamente, gerando dividendos à metrópole. A metrópole aqui, pessoal, é o país aqui que está colonizando, tá? Aqui no caso, aqui é a metrópole, Portugal. Ao longo dos anos, várias dessas sesmarias progrediram, tornando-se importantes centros de produção de açúcar colonial, representando um sistema lucrativo para a coroa, quanto para o senhor de engenho. A grande maioria dos engenhos de açúcar
continha a residência do senhor e de sua família, figurando como um prédio mais luxuoso e confortável do complexo. Os escravizados residiam nas chamadas senzalas, geralmente era um grande galpão construído para acomodar sem conforto centenas de trabalhadores que, por sua vez, iriam exercer sua força de trabalho nas grandes lavouras de cana, plantando, colhendo e produzindo açúcar, que depois de pronto era enviado a Portugal, em navios lusitanos, navios portugueses. As etapas de transformação da cana-de-açúcar no produto final consistiam na colheita, realizada pelos escravizados e levada às casas de moendas, onde, através de tração animal ou rodas d'água, eram moídos para extrair todo o caldo. Posteriormente, esse caldo era cozido até virar melaço e deixado em formas de barro para purgar ou purificar. Depois de 20 dias, era cortado, empacotado e embarcado. A vida social dos engenhos consistia numa hierarquia liderada pelo senhor e sua família, administrador e controlador de tudo o que ocorria em suas fazendas. Para auxiliá-lo no processo, no controle do processo de produção, existiam os feitores, que, além de cuidar da feitura do açúcar, eram responsáveis pelo controle dos escravizados, agindo com grande violência na maioria dos casos. O trabalho pesado de produção geralmente ficava a cargo dos seres humanos escravizados, em sua maioria capturados em terra natal, na África, continente africano, arrancado de suas casas à força, sobreviviam a viagem longa em condições subhumanas e obrigados a trabalhar compulsoriamente nas terras de outro homem. Então, eles eram obrigados a trabalhar. Muitos optavam pelo suicídio como forma de resistência, outros optavam por se rebelar contra seus opressores ou fugir, embrenhando-se nas matas até encontrar um refúgio nas comunidades quilombolas. Por mais de 300 anos, esse flagelo, que foi a escravidão humana, marcou profundamente a sociedade brasileira, deixando uma dívida social gigantesca que ainda não foi totalmente paga para a comunidade negra do Brasil. Então, vamos às atividades? Durante o período de predomínio da produção de açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro representava o eixo econômico de nossa sociedade, pautada na desigualdade social, representada na concentração de riquezas nas mãos dos senhores de engenho, enquanto a massa enorme de trabalhadores livres ou escravizados não vivenciavam as riquezas que a produção de açúcar gerava. Em sua opinião, o cenário político e social do Nordeste brasileiro é muito diferente do que ocorria no período colonial, no que abrange a concentração de renda aqui no Brasil hoje. Vamos analisar aqui. Tem distribuição de renda aqui? Vamos analisar o que acontece. Tem pessoas que ganham só um salário mínimo, tem outras pessoas que ganham 20, 30 salários mínimos. Então, concentra muita riqueza em suas mãos. Tem pessoas que têm imensas propriedades rurais e tem outros que não têm nada, tá? Então, está perguntando, em sua opinião, o cenário político lá no Nordeste é muito diferente do que acontecia antigamente? Ou ainda hoje, ainda tem muitos problemas sociais ainda, tá? Dê a sua opinião. 2. Descreva as etapas de produção de açúcar. Como que ocorre essa produção de açúcar? Quem que vai produzir? Quem que vai plantar? Quem que vai colher? Quem vai moer? Tá? Então, coloque essas etapas. Número 3. Elabore um pequeno parágrafo narrando como você imaginaria a vida de uma pessoa escravizada no Brasil nessa época, desde sua captura até a sua vida de trabalho forçado. Busque imaginar todos os âmbitos da vida social de um escravizado, envolvendo sentimento, saudade da terra, sonhos e sofrimento. Então, elabore um pequeno parágrafo. Tenta imaginar como que era essa vida nessa época. Querido estudante, estamos finalizando uma trilha de aprendizagem que foi percorrida durante as últimas 4 semanas. Nossas expectativas eram que vocês aprendessem muito com esse material, que foi preparado com todo carinho. Esperamos que isso tenha acontecido.
Caso tenha surgido muitas dúvidas e questionamentos, anote-os, guarde-os, para que o mais próximo possível possam ser compartilhados com seu professor e com seus colegas quando todo esse período de crise passar. Até lá, vamos continuar construindo conhecimento juntos. Então, até a próxima. E se chegou até aqui, então, obrigada.